por trás. Então você imagina, eu não sei, eu não conheço as leis específicas que envolvem a questão de barragem e tudo mais. Sim. Eu não sei dizer se existe uma lei que diz quantas vezes por ano ou quantas vezes em que periodicidade as pessoas têm que ir lá olhar para ver se os riscos estão mitigados. Né? Perfeito. Então, a empresa ela tem que tomar uma decisão, e às vezes essa decisão significa investimentos, né? Mas o Compliance Officer não é para se basear nisso. Ela tem que tomar uma decisão de fazer aquilo que é o certo. O que é o certo fazer? Né? O que é o certo olhar? Qual é o processo crítico da minha empresa? Não importa se a minha empresa é uma empresa da área da saúde, se é uma área da hotelaria, se é varejo, se é mineração, não importa. Importa que aqueles processos que são críticos na minha empresa, eles têm que ser gerenciados de uma forma correta. Perfeito. Né? Então, hoje a gente está falando da Vale, mas imagine se a gente estivesse falando agora, nesse momento, de uma empresa da área da saúde. Né? Nós estaríamos olhando outra coisa. Ele ia olhar e falar, escuta, tem vidas atrás de um hospital, por exemplo. Né? Está certo o profissional que trabalha nessa empresa, nesse hospital, nessa clínica, fazer um atendimento da maneira que ele está fazendo? Sim ou não? E se a resposta é não, o Compliance Officer ele tem que agir. Né? Ele tem que chegar e falar, escuta, não pode ser assim, nós estamos fazendo a coisa errada. Né? E aí ele entra numa zona de confronto, às vezes até com pessoas da área do negócio, né? E ele tem que se posicionar, faz parte da função do Compliance Officer, independentemente dos pontos, aqueles 16 pontos lá do decreto. Perfeito. Então assim, por isso que quando eu falo com os meus clientes, né, a coisa para os clientes é assim, você olha a Lei 12846, você pode olhar a FCPA, a UK Bribery Act, tudo bem, é um bom começo, mas não se limita a isso. Você tem que olhar o seu negócio inteiro, olhar todas as suas atividades, olhar todos os seus processos, olhar as suas relações, olhar a atitude das pessoas e concluir se elas estão fazendo aquilo que é certo. Perfeito. Tá? Perfeito. Wagner, e, bom, essa foi uma resposta bastante plausível na minha humilde opinião. E a gente falando aqui sobre o Compliance Officer, né, é importante a gente ressaltar um tema que eu acho que, sem dúvida, tanto para o Compliance Officer, para qualquer outro profissional que trabalha na gestão de risco, Compliance, GRC, que seja, é importante, que é, de fato, a prática, né? O que é a prática do Compliance? Como é que o Compliance Officer, ou responsável pelo Compliance, responsável pela estrutura de governança que seja, pode botar em prática esses mecanismos que nós tratamos tanto dentro do sistema de conformidade ou sistema de compliance? Olha, essa pergunta vale 1 milhão, hein, Gladys? Né? Vale mesmo. Mas na verdade é o seguinte, de teoria nós temos bastante coisa, tá? Nós temos aí o que significam cada um dos elementos que estão no decreto, as pessoas sabem o que é um conflito de interesse, sabem o que é um pagamento de facilitação, as pessoas sabem o que é corrupção e assim por diante. Então, quando a gente vai montar um mecanismo de integridade e de verdade, nós temos que ver o seguinte, o que é que nós vamos fazer para que, de fato, a nossa empresa faça a coisa certa. E óbvio que eu estou, neste primeiro momento, focando aqueles elementos que são os componentes desse mecanismo, né? Os exemplos que eu acabei de dar. Quando a gente vai fazer isso, se eu fosse dar uma receita de bolo, né, para as empresas, a receita ela é relativamente simples nos tópicos. Né? Ela é difícil na implementação, mas os tópicos eles são basicamente assim. A primeira coisa, eu tenho que assegurar que
o dono da empresa, a alta direção da empresa, o presidente, o CEO, o sócio ou o conselho da empresa, seja quem for esse ator, então quer dizer, aqueles que decidem pela empresa, Perfeito. Eles querem de fato fazer a coisa certa. Tá? Muitos chamam isso de tone at the top, tá? Mas nós temos que, esquecendo o simbolismo aí dessa expressão, nós temos que garantir que essas pessoas querem de verdade fazer aquilo que é certo, que são pessoas íntegras e são pessoas éticas. Né? Então essa é a primeira coisa. Se não tiver isso, Gladys, pode esquecer, não vai funcionar. Perfeito. Eu costumo dizer, inclusive, para pessoas que me ligam e dizem, eu sou compliance officer, mas eu tenho um problema, o meu chefe aqui, o presidente da empresa, não dá a mínima para isso, o que eu devo fazer? Prepare um currículo bem bonito e mude de empresa, porque não tem o que fazer. Isso foi curioso, Wagner. Prepare o currículo e mude de empresa, isso é realmente importante pensar, né? Claro, se de fato o seu presidente entendeu o que significa o mecanismo e ele quer fazer diferente, esqueça, pode mudar de empresa. Tá? Porque qualquer coisa que você vai fazer, ele tem a chave de fazer diferente. Ele vai fazer nas suas costas. Né? Verdade. Ele vai tomar decisões diferentes daquelas que são preconizadas pelo Compliance Officer. Então, a primeira coisa, você tem certeza, a alta direção da empresa, o dono, ele quer fazer certo? Quer. Beleza, pronto. Então, vamos dar, o primeiro passo já está dado. Então, aí nós vamos implantar o nosso mecanismo de integridade nesse ambiente. A primeira coisa que você tem que fazer é a análise de risco. Né? E essa análise de risco tem metodologia para ser feita. E essa metodologia não é a metodologia usual da análise de risco, do COSO, aquelas coisas complicadas, complexas que a gente vai fazer para verificar os riscos inerentes do negócio. É uma coisa mais simples, todavia mais profunda, no aspecto ligado aos temas do compliance, ligados a fraudes, ligados à corrupção, a cartel, a ilicitudes em geral, ou coisas dessa natureza. Tá? Wagner, posso fazer só uma observação? Claro. Eu acho que você colocou uma coisa importantíssima, porque análise de risco é o primeiro passo. E você comentou que não é uma coisa complexa. Eu acho isso fantástico. Olha só, esse podcast está sendo fantástico. Para mim também, porque eu estou aprendendo, tá? Mas olha só, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que análise de risco tem que ter, sim, metodologia, mas sempre embasado em metodologias absurdas, difíceis de se entender, de se compreender. E quando você vem e fala isso pra gente, o nosso ouvinte certamente deve estar dando pulos de alegria. Por quê? Certamente, Wagner, essas metodologias complexas, elas não fazem parte, por exemplo, de uma empresa familiar que quer ter compliance. Claro. Ou uma empresa PME, que é uma empresa que fatura, sei lá, 5 milhões no ano, e que não tem uma estrutura, como você bem disse, robusta de compliance, mas que quer ter ali um programa, enfim. E, puxa, isso é muito legal ouvir, viu? Não precisa ser complexo, tem que ser algo efetivo, né? Ou eficaz. Você sabe, aproveitando que você abriu parênteses antes de fechá-lo, as pessoas confundem um pouco, né? Simplicidade não é sinônimo de simplório. Perfeito. Tá? Então você tem que ser simples. Por outro lado, complexidade não é sinônimo de efetividade. Então, você tem que buscar numa empresa a simplicidade numa profundidade adequada àquela empresa para que você consiga ser efetivo. Perfeito. Né? E é isso que muita gente, e infelizmente, Gladys, nós temos que falar o português claro, tá? E eu sou bastante transparente aí quando nós conversamos assim, em qualquer lugar que eu estou. Né? Existem muitos pseudo-especialistas de compliance no mercado. Certo. Existem muitas pessoas que acham que conhecem bem o tema, nunca vivenciaram o processo na prática e vendem uma solução, né, que nem sempre é a melhor para a empresa. Então, você pega uma empresa pequena, imagine pegar uma empresa de 50 funcionários. Se eu fosse aplicar
o processo de implementação do compliance que eu fiz na Siemens. Nessa empresa de 50 funcionários, a empresa morre em 3 dias. Com certeza. Então, o especialista, o consultor, ele tem que entender como que ele vai fazer para ser efetivo de verdade sem sufocar a empresa. Perfeito. A empresa não pode morrer, senão a empresa morre antes. Quer dizer, não é assim. E a metodologia que você vai aplicar e você vai adotar para definição, para a identificação dos riscos, ela é uma metodologia voltada para o assunto mecanismo de integridade. Perfeito. E isso que eu falei vale para todos os outros elementos do mecanismo. Se você fizer uma coisa muito exagerada, o que acontece? Você vai criar burocracia desnecessária, você vai travar o negócio, você vai aplicar o medo na organização, ou seja, não está funcionando. E se você for simples demais, você vai deixar lacunas abertas, ou seja, o risco vai continuar lá e as pessoas vão achar que está tudo bem, quando na verdade não está. Também outro exemplo, já que a gente está fazendo um podcast assim, bastante informal, né? Sim. Assim, eu vou dar um exemplo também que eu costumo dizer bastante, né? Não adianta você colocar a camisa do Vasco da Gama e sair correndo a 300 km por hora na estrada, achando que está seguro, sem o cinto, e que aquela camisa vai te proteger. Ela não vai te proteger. Muito boa. Certo? Então, você tem que buscar o ponto ótimo em cada atividade que você vai fazer do seu mecanismo. Se a empresa é uma microempresa, você vai ter que atender as questões da lei do mesmo jeito que uma empresa grande, você vai atender os tópicos, porém a forma de fazer é diferente. E essa forma de fazer diferente, você consegue fazer com que a coisa funcione. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, eu tenho cliente com 5 funcionários. Puxa tá? vida. Cliente com 5 funcionários, implantou seu mecanismo, a empresa já está inclusive certificada com a DSC 10.000, né? É um escritório de advocacia de Campo Grande. Olha só. É um exemplo, sabe, esse escritório, né? E é uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena que está fazendo um trabalho muito legal. O Carlos Almeida, né, que é o sócio do escritório, né? Ele falou assim, não, eu quero ser o compliance officer do meu grupo, claro, são poucas pessoas, e ele implantou todos os elementos de uma forma simples, o sistema está funcionando, ele está feliz da vida, os riscos deles foram mitigados, né? Então, existe jeito de fazer, né? Só precisa saber o como fazer. Perfeito, né? perfeito. Tá? Então, aí fecha o parênteses para a gente voltar lá na prática. Né? Isso, exatamente. Como que de fato a gente pode aplicar na prática? Como é que um compliance officer vai botar a mão na massa mesmo? Né? Isso, então, aí eu estava falando da receitinha de bolo, né? Eu falei do Tona de Top e depois do Risk Assessment. Depois que você faz o Risk Assessment e você definiu quais são as medidas que você tem que fazer para que os riscos não se concretizem, aí você vai implantar essas medidas. Nesse momento você está pronto para escrever o seu código de conduta e não antes. Então a gente vê bastante empresa que tem o código de conduta. Eu tenho vários clientes que me pedem, olha, dá uma olhada no meu código de conduta. Eu falo, tá bom, você já fez o Risk Assessment? Não, nunca. Tá bom, perder tempo, né? Temos que dar um passo um atrás do outro, numa sequência lógica. Então, depois do Risk Assessment, a empresa está em condições de criar o seu código, a sua política, desenhar quais são os processos necessários para que o código de conduta seja atendido. Perfeito. Né? E quando eu falo com os processos, para ficar bem claro, para quem não conhece bem o assunto, eu vou dar um exemplo simples. Tá? Você coloca no código de conduta que o funcionário precisa identificar se tem conflito de interesse. Se a empresa não criar um roteiro para o funcionário fazer isso, e é um processo, ele primeiro preenche um formulário, depois ele manda para o chefe, depois o chefe aprova, manda para o RH e assim por diante. Se você não tiver um processo, o código não vai ser atendido.
Né? Então é isso que as empresas têm que fazer, criar ou